amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O vídeo de hoje continuamos falando de Mashiach, as leis a respeito dos reis e do Mashiach. Mishneh Torah, Hilchot Melachim, leis sobre reis. Capítulo 9. O rei messiânico surgirá no futuro e restaurará o rei davídico ao seu antigo estado e soberania original. Ele construirá o santuário, ou seja, o templo sagrado, vai reunir os dispersos de Israel, todas as leis serão reinstituídas em seus dias como antes, ou seja, como era na época do templo sagrado. Sacrifícios voltarão a ser oferecidos, e os anos sabáticos e os anos do jubileu serão observados totalmente como ordenado pela Torá. Quem não acredita em Mashiach, ou quem não espera a sua vinda, nega não só os ensinamentos dos outros profetas, mas também aqueles ensinamentos da Torá e de Moisés, nosso professor, pois a Torá atestou a ele, como é dito: Deus, o seu Deus, devolverá o seu cativeiro e terá misericórdia de você. Ele voltará e reunirá você e todas as nações para onde Deus, seu Deus, o espalhou. Se o seu banido deve estar no extremo máximo dos céus, Deus, o seu Deus, irá reuni-lo a partir daí. E Deus, o seu Deus, te trará para a terra que os teus pais possuíram. E tu possuirás, ou seja, nós. Essas palavras explicitamente declaradas na Torá incluem todas as declarações messiânicas feitas por todos os profetas. Há referência a este princípio também na seção de Bilam. Lá ele profetizou sobre os Meshichim, que é o plural de Mashiach, ou seja, os ungidos. O primeiro ungido, que é o rei Davi, que salvou Israel da mão de seus opressores, e o último ungido, ou seja, Mashiach, ainda não veio, então ainda vai ter o último ungido, que surgirá dos descendentes do primeiro, do rei Davi, e salvará Israel no final, assim como diz lá. Eu o vejo, mas não agora. Isso refere-se a Davi. Eu o vejo, mas não quase. Isso se refere ao rei messiânico. A estrela sai de Jacó. Isso se refere a Davi. E um cetro surgirá de Israel. Isso se refere ao rei messiânico. Ele vai ferir os grandes de Moabe. Isso refere-se a Davi, como diz: ele feriu Moabe e mediu-os com uma corda. E quebrar todas as crianças de Set. Isto refere-se ao rei messiânico, de quem se diz: sua regra será de mar a mar. Edom será uma possessão. Isto refere-se a Davi, como se diz: Edom tornou-se servo de Davi. E Seir será uma possessão. Isto refere-se ao rei messiânico. Como é dito, o Salvador subirá ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. No contexto das cidades de refúgio, também diz: quando Deus, o seu Deus, expandir as suas fronteiras, deve adicionar 3 cidades adicionais. Isso dessas 3 cidades adicionais nunca aconteceu. E o santo, abençoado seja ele, não ordena nada em vão. Então essas 3 cidades irão acontecer na era messiânica. Quanto às outras declarações dos profetas sobre Mashiach, não há necessidade de textos de prova, pois todos os livros dos profetas estão cheios deste conceito. Não pense que o rei messiânico terá que realizar sinais e maravilhas e trazer coisas novas no mundo ou ressuscitar os mortos e outras coisas assim. Não é assim que vai acontecer.
Isso é visto pelo fato de que o Rabino Akiva foi um grande sábio dos sábios da Mishnah, a Torá oral. E ele era um armeiro, rei de Bar Koziba. E disse dele que é o rei messiânico. Então, o Rabino Akiva disse naquela época que Bar Koziba era o rei Mashiach. O Rabino Akiva e todos os sábios de sua geração o consideravam o rei messiânico, até que Bar Koziba foi morto por causa dos seus pecados. E quando ele foi morto, Rabi Akiva e os outros rabinos, sábios da época, perceberam que ele não era o Mashiach. Mas os sábios não lhe pediram nenhum sinal ou maravilha, porque o Mashiach não tem que dar sinal ou fazer nenhuma maravilha. A essência de tudo isso aqui está na nossa Torá. Seus estatutos e suas leis são para sempre e para toda a eternidade, e nada deve ser adicionado, nem um ponto, nem uma vírgula, ou diminuído ou extraído dela, nem um ponto, nem uma vírgula. Quem acrescenta ou diminui alguma coisa ou interpreta a Torá para mudar o sentido claro dos mandamentos é certamente um impostor perverso e um herege. Se um rei surge da casa de Davi, que medita na Torá e se ocupa dos mandamentos como seu ancestral Davi, de acordo com a Torá escrita e Torá oral, e ele prevalecerá sobre todo Israel para seguir os caminhos da Torá e fortalecer suas violações, e ele lutará as batalhas de Deus. Então, quem fizer isso, pode-se supor que ele é Mashiach. Se ele fez essas coisas com sucesso e derrotou todas as nações ao seu redor, construiu o santuário em seu lugar e reuniu os dispersos de Israel, ele definitivamente é Mashiach. Então corrigirá o mundo inteiro para servir a Deus em uma única unidade. O mundo todo vai servir a Deus de uma maneira única e compacta. Como é dito, pois então eu voltarei para os povos uma língua pura, que todos invocarão o nome de Deus e o servirão com um consentimento. Então o mundo voltará a ter uma única língua. Todos falarão a mesma língua, que será o hebraico. Se ele não teve sucesso nessa medida ou foi morto, é claro que ele não é o Mashiach. Não é o Mashiach prometido da Torá, pois todos os profetas disseram que Mashiach é o Redentor de Israel e seu Salvador. E ele reúne os dispersos e reforça os seus mandamentos. Então o Mashiach não pode morrer. Se ele morreu para depois voltar, ele não era Mashiach. Ele não morre. O Mashiach verdadeiro não vai morrer, ele vai vencer. Capítulo 12. Não se deve presumir que qualquer coisa dos caminhos do mundo será posta de lado na era messiânica, ou que haverá qualquer inovação na ordem da criação. Ao contrário, não se deve presumir que o mundo continuará de acordo com suas normas. O mundo vai continuar com as suas normas. Então, não, ao contrário. A inovação na ordem da criação. Não se deve presumir que o mundo vai continuar na sua ordem. Ele vai ter a ordem messiânica. Quanto ao que é dito em Isaías, que o lobo habitará com as ovelhas e o leopardo se deitará com o garoto, isso é uma alegoria, só uma metáfora para se fazer entender. Isso significa que Israel habitará com segurança ao lado dos pagãos perversos, que são comparados a lobos e leopardos, como se diz: um lobo das planícies devastadas, um leopardo está esperando por suas cidades. Na era messiânica, todos retornarão à verdadeira religião e não roubarão nem destruirão, mas consumirão o que é permitido, em repouso ao lado de Israel, como é dito: o leão comerá palha como o boi,
Todas essas outras expressões são também alegorias, e na era do rei messiânico todos virão a saber o que é a alegoria e que as alusões são indicadas. Os sábios disseram: não há diferença entre a idade atual, a idade do nosso mundo, a nossa era, e a era messiânica, mas entrega de sujeição a potências estrangeiras. Do sentido claro das palavras do profeta, é evidente que no início da era messiânica ocorrerá a guerra de Gog-Magog, e que antes da guerra de Gog-Magog, um profeta se levantará para corrigir Israel e preparar seus corações, assim como é dito: eis que vos envio o profeta Elias antes da chegada do grande e incrível dia de Deus. O que é o dia de Deus? O dia da chegada de Mashiach. Ele não virá para declarar o puro impuro ou o impuro puro. Então ele não vai pegar o puro e falar isso aqui é impuro, e pegar o impuro e falar isso aqui é puro. Nem para desqualificar as pessoas que se presume serem de linhagem legítima, ou para legitimar aqueles que se presumem serem de linhagem desqualificada, mas sim para estabelecer a paz no mundo. Como é dito, ele transformará o coração dos pais para os filhos. Alguns sábios dizem que Elias virá antes da vinda de Mashiach, ele chega primeiro. E aí Elias anuncia a chegada de Mashiach. Todos esses e outros assuntos semelhantes, no entanto, o homem não saberá como eles ocorrerão até que eles aconteçam. Nenhum sábio vai conseguir explicar e saber que data exata isso vai acontecer até que eles aconteçam. Pois nas declarações dos profetas, essas são questões indefinidas e os sábios também não têm uma tradição clara sobre esses assuntos, exceto pelas implicações aparentes dos versículos das Escrituras. É por isso que eles têm diferenças de opinião. Vários sábios têm opiniões diferentes nesse assunto de era messiânica de Mashiach. De qualquer forma, nem a sequência desses eventos, nem seus detalhes são fundamentais para a fé. Uma pessoa não deve se envolver com as declarações homiléticas ou protestar contra os midrashim, falando sobre esses ou outros assuntos semelhantes, nem considerar fundamental, pois eles não levam ao medo ou ao amor a Deus. Então não adianta ficar elaborando e discutindo e criando tese, porque ninguém sabe e ninguém vai saber até que aconteça. Da mesma forma, não se deve calcular os fins, ou seja, tentar calcular o fim do mundo, o fim da era, o fim dessa era, início da era messiânica, ou as datas da redenção messiânica. Não se deve tentar ficar calculando isso. Os sábios disseram que o Espírito expire daqueles que calculam os fins. Então, que o Espírito acabe de quem tenta ficar descobrindo o fim, ou os fins, o início da era messiânica. Em vez disso, a gente espera, aguarda e anseia pela redenção. E acreditamos no princípio deste assunto, como foi explicado. Na era do rei messiânico, quando o seu reino será estabelecido e todo Israel se reunirá ao seu redor, todos eles terão seu pedigree determinado por ele, por meio do Espírito Santo. É Mashiach quem vai dedicar cada judeu, quem é judeu, quem não é judeu, quem é Cohen, quem é Levi, quem é Israel. Porque o Espírito Santo que repousa como ele, sobre ele é dito: ele se sentará como refinador e purificador. Primeiro ele purificará os descendentes de Levi, dizendo: este é um legítimo Cohen, ou sacerdote,
E este é um legítimo levita, enquanto os de linhagem inadequada para a classificação de israelitas. Então, quem não é Cohen ou não é Levi, vai ser israelita. Assim como é dito, o governador Nehemia disse-lhes, até que suba um Cohen com o Turim e Tumim, a partir disso você pode inferir que a determinação do pedigree presumido e a declaração pública de linhagem é por meio do Espírito Santo. Como dizem, Mashiach vai chegar e vai falar para muito judeu que ele não é judeu e para muito não judeu que ele é judeu. Quanto aos israelitas, ele só determinará sua linhagem tribal, isto é, ele informará de que este é de tal tribo, então esse aqui é da tribo de Levi, esse aqui é da tribo de Judá, esse aqui é da tribo e assim por diante. E que um é de tal tribo e tal tribo. Ele não pronunciará sobre eles que se presume serem de ascendência legítima, que este é um manzer e este é um escravo. Ele não vai falar isso. Ele não vai dividir isso, falar você é escravo, você é manzer, não. Pois a lei estipula que uma vez que a família é misturada com a comunidade judaica em geral, então ela vai permanecer misturada. Os sábios e os profetas não ansiavam pela era messiânica para que governassem o mundo inteiro ou para que dominassem os pagãos. Não. Nem fossem exaltados pelas nações, nem para que eles possam comer, beber e se alegrar, mas apenas para serem livres para o envolvimento com a Torá sem perseguição. E para a sabedoria da Torá, sem que ninguém os oprima e perturbe, para que eles possam merecer a vida do mundo vindouro, como é explicado em Hilchot Tshuvah. Nessa época não haverá fome, nem guerra, nem inveja, nem luta, porque a boa vontade emana em abundância e todas as coisas deliciosas serão acessíveis como o pó. Qualquer delícia, qualquer comida boa, qualquer coisa boa vai ser acessível a qualquer um, como o pó é acessível, como tem pó para todo lugar. A única preocupação do mundo inteiro será apenas conhecer a Deus, ou seja, estudar sobre Deus e aprender cada vez mais sobre Deus. Os israelitas, portanto, serão grandes sábios e conhecerão os assuntos ocultos, e eles alcançarão o conhecimento de seu Criador na medida da capacidade humana. Como é dito, a terra estará cheia com o conhecimento de Deus, assim como a água cobre o mar. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá.